E quarta-feira, agora para conversar com o nosso amigo Genilson Diniz, ele que é engenheiro agrônomo, né? Esteve aqui inclusive no nosso programa, né? Falou sobre o cultivo do maracujá e nós convidamos o Genilson para que ele pudesse voltar hoje ao programa para falar de outro cultivo, que é o cultivo hidropônico, como alternativa de produção para a agricultura familiar. Genilson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. De antemão, agradecer novamente o convite. Da última vez que estivemos aqui, falei sobre a pesquisa que realizei sobre o maracujá e aí tivemos uma boa repercussão com relação a essa pesquisa. E que bom estar aqui novamente para tratarmos de mais um tema que favorece o avanço da agricultura familiar em nosso município e em nossa região. A hidroponia, ela é o quê? Uma cultura, é uma espécie de cultivo? Marcos, quando falamos de hidroponia, muitas pessoas não conhecem esse termo, não conhecem esse sistema de cultivo. Quando falamos hidroponia, nada mais é do que o movimento da água. O cultivo convencional que estamos habituados, a qual o agricultor pega a sua muda, pega a sua semente e coloca na terra, ele vai totalmente ao desencontro da hidroponia. A hidroponia utiliza a água como principal substrato. E de que forma é utilizada essa água? Então, para que se tenha um sistema hidropônico, é necessário que tenha um sistema de cultivo apropriado para que essa água ela se movimente. Então, a planta, no sistema convencional, ela absorve os nutrientes, que é nitrogênio, fósforo, os principais nutrientes, do próprio solo. No sistema de cultivo, esse nutriente ele vai estar disponível na água de irrigação. Então a planta vai absorver esses nutrientes na própria água, certo? Por isso ele é um sistema muito mais eficiente do que o sistema convencional. Cerca de 70% a mais de eficiência com relação ao uso da água. Agora, como é que você já falou um pouco dessa questão do funcionamento da técnica, né? Mas quais são os principais tipos de hidroponia? Os tipos de hidroponia ele varia de acordo com o que o produtor queira fazer com relação à sua expansão. Mas nada mais é o sistema de cultivo hidropônico do que canaletas de cano, de PVC, ou existem até empresas que fabricam essas canaletas de outros tipos de materiais. Então, para o produtor é necessário que ele tenha uma bomba, ou uma bomba de aquário, ou uma bomba de reservatório mesmo, dependendo do tamanho do sistema de irrigação que ele vai utilizar. Vai ter um recipiente onde ele vai colocar os seus nutrientes que vão estar armazenados na água de irrigação e essa água ela vai passar por toda a tubulação. Então os tipos de hidroponia vai depender do que o produtor queira fazer. Um sistema vertical, um sistema horizontal, um sistema diagonal. O que vai diferenciar de um sistema para outro é que alguns produtores familiares utilizam um sistema convencional, que eles mesmos produzem as canaletas, compram os canos de PVC e produz os sistemas de hidropônicos. E quando se fala em grandes cultivos, os produtores eles adquirem através de empresas esses sistemas de canaletas. Então, a água de irrigação ela vai passar por toda a canaleta e existem orifícios onde as plantas vão estar colocadas, as mudas, por exemplo, de alface vão estar colocadas em cada orifício lá. Então, a cada 15 minutos, 15 ou 20 minutos, essa água vai ser jorrada. Vai passar por toda a canaleta e vai voltar para o armazenamento. E a planta ela absorve. Isso. No momento que a água está passando, vai ter um time, onde a cada 15, a cada 20, a cada meia hora, essa água vai circular. Quando essa água estiver passando, a planta vai capturar essa água. E aí ela consegue absorver os nutrientes de forma satisfatória, diferente do solo, porque quando os nutrientes estão dispostos no solo, ele tem uma dinâmica, perde muito nutriente. No sistema hidropônico não, a planta já absorve diretamente aquele nutriente que está passando na água de irrigação. Por isso que é um sistema mais eficiente do que o sistema convencional a qual estamos habituados. E no caso, para que esse sistema, por exemplo, ele possa dar resultado, existem outras técnicas que eu tenho que adotar, por exemplo, a questão na hora da fabricação, você pode fazer isso de forma artesanal? Isso. O agricultor familiar ele pode utilizar tranquilamente um sistema artesanal, que ele mesmo possa fazer.
pode montar a sua estrutura, pode comprar os seus canos de PVC, realizar os orifícios onde as mudas vão ficar, as plantas vão ficar. Então é um sistema que, quando você compara com o sistema convencional, ele é mais barato e é mais eficiente. Principalmente, Marcos, falando em nossa região. Temos um problema grande com relação ao déficit de água e a qualidade de água. O sistema hidropônico, ele exige uma água de boa qualidade, mas ele reduz a quantidade de água que você vai utilizar, porque essa água ela vai passar pelo sistema, a planta capta o que ela precisa e volta para o sistema. Aquela água não se perde, diferente do sistema convencional, do produtor irriga, boa parte se perde, evapora aquela água e a outra parte a planta absorve e a outra se perde com a dinâmica do solo. Eu preciso de muita água para esse sistema? Para o sistema de hidroponia, não. Quando falamos que hidroponia é o movimento da água, muitas pessoas relacionam que precisa de muita água. Mas o sistema de hidroponia é cerca de 70% mais eficiente do que o convencional. E ele precisa de menos água porque essa água vai ao encontro da planta e ela depois consegue retornar. Diferente do convencional, onde essa água vai e boa parte dela é absorvida, mas é perdida em grande quantidade. Então, para o sistema de hidroponia, é necessário uma menor quantidade de água quando a gente relaciona com o sistema convencional. Outra pergunta que certamente o ouvinte quer saber qual é a importância dessa técnica para os agricultores da nossa região de Seridó? Marcos, quando eu falo de hidroponia para alguns produtores, para alguns estudantes, eu sempre relaciono que essa técnica ela pode mudar a vida de um produtor. Muitas vezes o produtor ele tem em sua região um solo que não é cultivável, um solo que é pobre, uma água que não é de boa qualidade, não tem muito espaço para fazer o cultivo. E o sistema hidropônico, em um pequeno espaço de área, você consegue produzir cerca de 2, 3 vezes mais do que o sistema convencional. E o sistema hidropônico ele pode ser feito pelo próprio produtor. Então ele pode mudar a vida completamente do agricultor familiar. Então, desde que ele tenha interesse, né, ele tem um profissional que possa lhe dar as instruções de como ele vai fazer, de como ele vai manusear esse sistema, mas ele pode, em uma área menor do que ele tinha, do sistema convencional, ele pode produzir até mais. Quais as culturas que eu posso produzir nesse sistema? Eu posso produzir qualquer coisa? Para o sistema de hidroponia, as hortaliças como coentro, alface, cebolinha, existem já técnicas de cultivo de morango, técnicas de cultivo de melancia, de melão. Então, várias hortaliças e frutas já estão sendo acopladas nesse sistema de cultivo. Então, é um sistema, Marcos, que eu sempre falo e bato nessa tecla, que veio para mudar a vida do produtor. Não é um sistema novo, mas é um sistema que vem se aprimorando ao decorrer dos anos e que vários produtores até do nosso estado, eles estão utilizando essas técnicas e abandonando o sistema de cultivo convencional, porque torna mais barato e ele consegue produzir mais na área que ele tinha. E no caso nós estamos aqui falando de um sistema de cultura por hidroponia que ele pode ser adaptado para qualquer tamanho, por exemplo, ou tem que ser uma plantação pequena, tem que ser um cultivo pequeno? Não. O que vai demandar o tamanho do sistema é a condição financeira do produtor e a sua produção. É claro que ele vai estimar o seu sistema de acordo com o que ele vende, para que ele não possa ter percas. Porque o sistema ocorre poucas percas com relação à sua produtividade. Então, o produtor ele pode colocar um sistema pequeno ou grande, vai depender da sua demanda e da sua condição financeira para montar o seu sistema de irrigação. Mas ele é um sistema muito eficiente quando a gente relaciona com o convencional. Deixa eu abraçar aqui o nosso ouvinte Adailson, ele está agora se dirigindo de Parelhas para Caicó, ele mora aqui em Caicó, lá no Salviano Santos. Ele está contando que na casa dele, no muro da casa dele, ele cultiva hortaliças orgânicas no quintal da casa, né? Que coisa boa, né? Ele até está nos convidando para ir lá, para conhecer, para mostrar um pouco, né? Nesse caso, por exemplo, o Adailson, ele pode usar esse sistema de hidroponia nas hortaliças orgânicas do quintal da casa dele? Com certeza, Marcos. Desde que ele monte uma estrutura para que essas hortaliças possam receber, ele pode tranquilamente conduzir essas plantas por esse sistema de hidroponia. Se for um sistema até que ele tenha muitas plantas, ele vai economizar até espaço
do que quando a gente relaciona com o sistema convencional. Então ele pode tranquilamente, já que ele já cultiva produtos orgânicos, cultivar em hidroponia. Ser um produto hidropônico e orgânico. A planta hidropônica dura mais? Dura, Marcos. Quando a gente relaciona, principalmente na parte de aquisição dessa planta ela é colhida com a sua própria raiz. Então você pode encontrar plantas hidropônicas no supermercado que você encontra a raiz do alface junto num saquinho plástico e tem lá produto hidropônico. Então a planta ela dura mais porque ela é retirada do seu ambiente de cultivo viva, como a gente chama, com a sua própria raiz. No sistema convencional, o produtor ele corta a sua raiz. Quando ele corta a raiz, já entra em estado de decomposição aquela hortaliça, aquela fruta. Então, a hortaliça ou a fruta hidropônica, ela tem uma durabilidade maior. Marcos, e é uma questão que a gente encontra em supermercados, muitas pessoas compram produtos hidropônicos pensando que são produtos orgânicos. Nem sempre um produto hidropônico ele é orgânico. Muitos produtores, muitas pessoas fazem o cultivo hidropônico, mas não fazem o cultivo orgânico. Eles utilizam defensivos agrícolas no sistema hidropônico. Então, é necessário que quando formos comprar produtos, observar se ele é apenas hidropônico ou se ele também é orgânico. Aqui no nosso Facebook, né? Inclusive a gente já parte para a próxima pergunta. Está muito relacionada com esses dois questionamentos aqui do Tassiano Araújo e da Josi Nascimento. O Tassiano, que é lá de Timbaúba dos Batistas, e a Josi, que é de Serra Negra do Norte, né? O Tassiano coloca o seguinte: o grande problema da hidroponia na nossa região está relacionado à salinidade da água, principalmente no cultivo do alface. Tentamos várias técnicas para a redução da salinidade, mas a cultura não respondeu. E aí? Isso, Marcos. É um dos entraves. Até na minha outra entrevista eu relacionei isso. Em nossa região, a qualidade da água. Para o sistema hidropônico não é diferente. É necessário uma água de boa qualidade, principalmente quando relacionamos com hortaliças, alface, coentro. Elas são mais sensíveis a essa condição de salinidade. Então, para que o produtor tenha sucesso, é necessário que se tenha uma água de boa qualidade. Por isso é necessário uma análise também da água para o sistema hidropônico e não só para o sistema convencional. Então esse é também um entrave em nossa região, porque tem pouca disponibilidade de água boa, vamos dizer assim, e os produtores precisam utilizar água de poços. E muitas vezes eles não conseguem produzir também sistema hidropônico devido a essa alta salinidade da água. A água de poço não é indicada, então, para esse sistema de hidroponia. Você precisa fazer uma análise. Você faz a análise da água, vê a quantidade desses sais que tem nessa água e aí você vai ver qual a cultura que você vai utilizar, dependendo da qualidade da água que você tenha. Não é que uma água salina ela não seja indicada para hidroponia, mas a gente precisa saber até que nível de salinidade aquela água se encontra. Eu vou colocar aqui a opinião aqui da Josi Nascimento, e claro, você como técnico da área, você dá aí o seu ponto de vista. Ela coloca o seguinte: esse sistema não é mais sadio do que o sistema do solo. Nesse sistema, o risco de não dosar a quantidade dos insumos para adubar a planta pode prejudicar muito a saúde, com zinco, cobre e outros metais em excesso, muito prejudicial. A solução para o solo daqui é simplesmente cuidar do pH da terra com calcário rico em cálcio e magnésio. Você concorda? Marcos, polêmica no ar, né? É um assunto polêmico, né? Ela tem um ponto de vista dela, mas a gente precisa fazer uma análise. Não é que o sistema convencional ele é melhor do que o sistema hidropônico. O sistema hidropônico ele é altamente eficiente quando ele for elaborado e praticado por um profissional que tem a capacidade de produzir no sistema hidropônico. Então, eu sempre digo, o sistema hidropônico ele é mais eficiente do que o sistema convencional, desde que você utilize material recomendado, desde que você utilize uma quantidade de adubo adequada. Se você for utilizar defensivos, utilize através de uma prescrição de um agrônomo. E se você for produzir orgânico, você esteja habituado a conduzir de todos os passos que um produto orgânico merece. Então, tudo vai do cultivo do agricultor, do profissional que está envolvido. Mas, com base científica, a gente pode comprovar que o sistema hidropônico ele é eficiente, principalmente na utilização de água e captação de nutrientes que a planta absorve, certo? Então, é um assunto polêmico, cada um tem seu ponto de vista, mas eu sempre vou para a parte científica. Se existem artigos científicos que foram feitos pesquisas que comprovam que o sistema hidropônico ele é eficiente,
Então a gente pode dizer com uma certeza que é eficiente, porque foi comprovado cientificamente, certo? A planta hidropônica tem um sabor diferente? Não, a planta hidropônica ela tem o mesmo sabor. Ela absorve os mesmos nutrientes que estão disponíveis no solo. A questão, o que muda, Marcos, de um cultivo hidropônico para um cultivo convencional é nada mais do que o sistema de cultivo, propriamente dito. Um vai ser no solo, na terra, o outro vai ser através da água, certo? Então, a planta ela tem o mesmo sabor. Você vai encontrar plantas de alface até maiores no sistema hidropônico, porque o nutriente está propriamente disponível naquele determinado tempo que a planta está lá. Então, é um assunto um pouco polêmico quando a gente relaciona principalmente com pessoas que utilizam o sistema convencional há vários anos. Então, para mudar isso é um pouco complicado e leva tempo. Ouvinte pergunta, com água de açude, a cultura do alface responde de forma excelente? A gente precisa fazer a análise da água do açude dele. Mas até que ponto essa salinidade ela pode afetar a cultura da alface? Mas, a princípio, os açudes de nossa região não têm teores elevados de sais. Dá para cultivar alface. Você dá para manter uma horta dessa, por exemplo, através da cultura hidropônica na sua própria casa com água da Caerne? Dá, tranquilamente. A água da Caerne ela é uma água, vamos dizer assim, apropriada também para o cultivo de plantas. Então, na sua própria casa, se você montar uma estrutura, né, se você quiser montar uma estrutura hidropônica, com essa água de abastecimento que temos, você cultiva alface tranquilamente. Alface e o que mais, por exemplo? Alface, coentro, cebolinha. E se você quiser ser audacioso de cultivar morango e Aqui em Caicó a gente consegue cultivar outras morango. hortaliças, você não vai ter uma produtividade eficiente. Por exemplo, eu tenho um amigo que está terminando o doutorado, está cultivando morango em Porto Alegre. Lá é uma região fria e apropriada para um morango. Ele não teve uma produtividade ainda muito satisfatória. Imagine para a nossa região, né? Então, em termos de produção, você vai ter muito pouco. Mas com relação a se você for audacioso e quiser cultivar outras culturas, por exemplo, um melão tem uma boa adaptação à nossa região, né? Se formos ali em Mossoró, a gente vai ver que é o principal produtor de melão do Brasil. Então a gente precisa reunir a cultura com o sistema de cultivo que se adapta. O investimento, por exemplo, para fazer isso na nossa própria casa. Estou aqui falando de uma horta, né? Para que a gente possa, por exemplo, adaptar dentro da nossa própria casa. O investimento para se fazer, para a estrutura, é muito alto? Marcos, o investimento inicial não é que ele seja muito alto. Isso vai relacionar com o mercado, porque você vai ter que comprar sistema de madeira, você vai ter que comprar sistema de encanação. Então, se você tiver um sistema pequeno na sua casa, você pode utilizar até uma bomba de aquário para fazer essa água circular. Então, vai depender da demanda do próprio mercado. Mas a termos comercial, se você for comprar tudo a uma empresa, por exemplo, aí o custo é mais elevado. Mas existem sistemas prontos? Já existem sistemas prontos que os grandes produtores já compram a sua estufa com bomba, com sistema de armazenamento de água, então sistema completo. Então existem empresas que trabalham só para isso e prestam serviços até de manutenção para o produtor. Por isso que eu falei que a polêmica é boa, porque, claro, todo ouvinte tem a sua opinião, né? Isso. A Luciana Dutra coloca o seguinte: parabéns pela análise técnica explicada de forma tão clara. O sistema é sadio, sim, desde que seja feito com acompanhamento adequado por pessoas que entendem. Isso. Então, obrigado a Luciana pelo comentário. Então, o sistema ele é extremamente sadio, Marcos, e eficiente, quando a gente tem comprovações científicas sobre isso. Então, eu não discordo da opinião de quem quer o sistema convencional, mas eu demonstro através de dados científicos, de pesquisas, que o sistema hidropônico ele é eficiente com relação à absorção de nutrientes pela planta e também com relação a qualidade e a quantidade de água que essa planta absorve. Então, em termos de produtividade, Marcos, você pode produzir em uma mesma área 2, 3 vezes mais em um sistema hidropônico do que um convencional. Então, como eu posso dizer que um sistema hidropônico ele não é eficiente, certo? Quando a gente relaciona produtividade com a eficiência da água, com a eficiência de captação de nutrientes pela planta. A ouvinte quer saber aqui se pode cultivar uva através da hidroponia. Fica complicado uva, porque uva ele requer um sistema de tutoramento, assim como o maracujá. Então, eu não vi particularmente nenhum estudo comprovando
a hidroponia na uva, porque ele exige um sistema de tutoramento para que ela possa produzir. Ok, Genilson Diniz, engenheiro agrônomo, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui no nosso programa e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigado, Marcos Dantas, agradecer novamente pelo convite. E que bom estarmos aqui debatendo um assunto tão importante para o nosso agricultor familiar. Ok, são 7 horas e 42 minutos, né?